Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui hoje, dia 30 de setembro de 2021, para mais uma aula ao vivo a partir aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. E o tema dessa aula, gente, me é muito tocante. Eu vou falar com vocês hoje sobre Vincent van Gogh, ou sobre Vincent van Gogh, como pronunciam ali os holandeses e holandesas. Eu vou falar sobre como Vincent van Gogh retrata a angústia e a bondade. Fiz, obviamente, uma seleção de alguns quadros que me são muito tocantes para conversar com vocês esteticamente, existencialmente, filosoficamente sobre a obra desse que, para mim, é Fyodor Dostoiévski com pincéis na mão. Para mim, Dostoiévski é, na literatura, Van Gogh o que Van Gogh é na pintura. Ambos singrando ali os círculos infernais mais profundos da angústia, mas também com um clamor bonito, terno, pela bondade, pela beleza. E hoje aqui, então, eu abro espaço, eu quero dar espaço para falar com vocês sobre Vincent van Gogh. Quero dizer a você que está aqui assistindo a essa aula ao vivo, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e peço para você dar um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Gente, eu já quero dar um muito obrigado antecipado a todas e a todos vocês, por quê? Faltam menos de 10 pessoas para que nós cheguemos a 21 mil pessoas como seguidoras e seguidores aqui do meu canal do YouTube. Deixa eu dar um... Gente, coloquem o boa noite aqui. Vamos dando boa noite que eu vou dando uma moral para vocês. Olha lá, ó. Boa noite, professor. Aqui de João Pessoa, capital da formidável Paraíba. Olha aqui a nossa querida Alexandra Batista, que fala de São Paulo, querida amiga e aluna. Olha lá o Paulo Cruz. Paulo, de onde você fala, meu amigo? Traga aí. O Henrique está perguntando até que horas vai a aula. Henrique, ela começa agora às 6h20, deve ir aí ao redor até umas 8 horas da noite, horário do Brasil aí. Olha a Andréia que está falando. Olha, Andréia, tudo bom, querida? Olha ali, a Júlia falando do Rio de Janeiro, de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Olha ali, ó, Bruna Tomás falando do Ceará. Coloquem aqui o boa noite de vocês. Vamos ver, ó. A Márcia Walter, parabéns, professor. Legal ver o canal crescendo. Que bacana, Márcia, que é de Porto Alegre. A Meire tá aqui, ó, falando de Pau dos Ferros do Rio Grande do Norte. Obrigado, Meire. Vamos lá. Olha aí, ó. O Felipe Rodrigues. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe, de Botucatu, em São Paulo. Que bacana. Olha, olha a Gabi Feldens, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estive, ó, vale para isso aqui vale para Márcia e para Gabi. Eu estive aí em Porto Alegre em 2005. Frequentei a Lime Silva, a Rua dos Bares aí. Olha o Eduardo de Indaiatuba, cidade perto de São Paulo. Olha ali, ó, deixa eu ver aqui. O Mike Oliveira, Delmiro Gouveia, Sertão das Alagoas, que beleza! A Áurea, que é minha aluna no Instituto Conhecimento Liberto, o Paulo está na Bahia. Olha aí, gente, o Henrique está em Mariana, cidade nas Minas Gerais, e a nossa querida Nilce, que é de Piracicaba e também é minha aluna no ICL. Pessoal, deixa eu ver aqui, ó, o Eja Abrigo, Edeusita Sacramento, minha aluna do Instituto Conhecimento Liberta. A Elis, da onde você fala, querida? Bem-vinda. Então, pessoal, eu vou pedir a vocês o seguinte: antes de começar a aula van Goghiana, eu vou dar um recado rápido, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: muito obrigado a todas e a todos vocês, porque nós estamos chegando a 21 mil pessoas.
Amanhã, dia 1º de outubro, o canal vai fazer 14 meses. Agora vocês imaginam quando o canal tiver 14 anos? Qual será o tamanho da nossa comunidade? E por que o tamanho da nossa comunidade é importante? Porque a missão da minha vida, que é também a missão desse canal, é disseminar o imaginário, o conhecimento, os diálogos que eu pude fazer nessa vida com autores e autoras, na literatura, na filosofia, na sociologia, na história, na psicologia. Então, quanto maior for a comunidade, maior será o número de pessoas interessadas em filosofia, em todas essas áreas, em literatura, na pintura, nas artes. E nós conseguiremos formar como que uma barricada, um outro tipo de comunidade. Eu imagino esse canal, e espero que vocês o vejam dessa forma também, como um canal repleto de pessoas que estão insatisfeitas com os rumos que a sociedade, nesse momento, está tomando. Não só no sentido político, não só no sentido social, não só no sentido econômico, mas também fundamentalmente existencial. Então, nós temos aqui no canal um logradouro em que nós podemos conversar sobre todos esses temas tão importantes para a alma, imateriais, fundamentais, para além de uma sociedade que pergunta quanto custa, quanto vale, uma dimensão do que é, do ser. Então, muito obrigado a todas e a todos vocês que estão ajudando com a audiência, com o like no vídeo, com o patrocínio sendo membros humanistas do canal, já vou falar sobre isso, porque o canal crescendo, gente, eu posso me dedicar cada vez mais às atividades aqui do nosso canal. E quero dizer o seguinte, vamos lá. Se você quiser contribuir para o canal, se você quiser contribuir para o crescimento financeiro do canal, para que eu trabalhe cada vez mais com o canal, existem várias formas. Caso você não possa, nesse momento, contribuir para o canal, não tem problema. Você dando um like aqui no vídeo, você faz com que os algoritmos disseminem esse vídeo. Se você quiser contribuir, se você puder e quiser contribuir financeiramente com o canal, você vai fazer o seguinte: embaixo do chat, se você estiver no computador, o chat está à direita da sua tela. Se você estiver no celular, o chat está embaixo, o chat está embaixo do vídeo. Embaixo do chat vai ter um retângulozinho com cifrão. Se você clicar sobre esse retângulozinho, vão aparecer 3 abas. A aba de tornar-se membro humanista do canal, você escolhe uma faixa e colabora para o canal, para este meu canal do YouTube. Você pode tornar-se membro humanista e deixar de ser membro quando quiser. Você pode mandar um super sticker, que é uma pergunta paga, e você também pode mandar um super chat, que é aliás, o super sticker é uma saudação paga, e o super chat, que é uma pergunta paga. E você colabora sobremaneira para este canal do YouTube. Deixando também o seu comentário nos vídeos, você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é bem quisto, é visualizado e a disseminar o conteúdo. É assim que funciona e eu agradeço muito. Olha, a Júlia está perguntando se tem Pix. Júlia, eu vou colocar, já estão me pedindo isso, e proximamente todos os vídeos do canal vão ter Pix. Eu não vou colocar agora, mas podem deixar que proximamente, mais tardar aí agora em outubro, meados de outubro, a partir de então, todos os vídeos vão ter na sua descrição ali o Pix para vocês fazerem o apoio, a doação para o canal, o incentivo financeiro para o canal por meio do Pix. Pode deixar. Muito obrigado. Então, gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. E eu quero dar um recado, eu quero começar essa live, principalmente agradecendo também ao nosso querido Eduardo Moreira e a todas as pessoas que estão aqui, oriundas do Instituto Conhecimento Liberta, onde eu também estou lecionando. Aqui vocês veem na tela o nosso querido Eduardo Moreira, à direita da foto. Vocês veem também nosso querido Leonardo Atushi, editor-chefe dos portais Brasil 247, do qual eu sou colunista, escrevo semanalmente para o portal Brasil 247, e do canal do YouTube TV 247, formidável. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê, gente? Deixa eu pegar aqui, gente. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Agora tem uma nova. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora eu coloco o meu óculos aqui. Muito obrigado ao Juidson Campos pelo apoio, mandando o super sticker, apoiando o canal. Juidson, muito obrigado, amigo. Olha lá, olha o óculos. Obrigado, Juidson. Valeu, meu amigo. E aí é o seguinte, gente, obrigado ao Juidson pelo apoio. E aí é o seguinte, pessoal, amanhã
às 10 horas da manhã, como vocês veem aí, 1º de outubro, amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, no canal do YouTube do nosso querido Eduardo Moreira, que tem um papel humanista, civilizador, civilizatório, maravilhoso, democrático. Eu estarei amanhã no canal do YouTube do Leonardo Moreira, do Eduardo Moreira. Leonardo é o Leonardo, eu misturei o nome de um com o sobrenome de outro, do Eduardo Moreira, para conversar com ele e com o nosso querido Leonardo Atush, numa live a partir das 10 horas da manhã. Eu falarei especificamente sobre os 200 anos de nascimento de Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Então, gente, assistam a live de amanhã, vai ser muito bacana e eu agradeço aí já de antemão a audiência de todas e todos vocês. Tá bom, gente? Então vamos lá. Deixa aqui eu tenho que fazer umas manobras aqui, gente, agora, pera lá, vocês vão, gente, aqui é tudo ao vivo, então eu tenho que fazer aqui umas manobrinhas, vamos lá, pera lá, gente, vamos lá, deixa eu pegar aqui, opa, foi, agora vamos lá, eu vou colocar, gente, é o seguinte, nós vamos começar a falar já já sobre, aqui ó, já vamos começar a falar sobre Vincent van Gogh, olha aqui o que eu tenho para vocês, olha o que eu selecionei aqui para vocês, opa, pera lá, olha o que eu selecionei para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Essa maravilha, pronto. Olha lá, gente, o que nós temos aqui? Eu selecionei algumas obras do Van Gogh, né? Esse par de sapatos, essa obra maravilhosa. Eu já vou dizer a vocês que esse é o par de sapatos que Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, utilizou e par de sapatos que ele retirou após dar cabo das inocentes, das vítimas inocentes, Aliona Ivanovna e sua irmã. E eu quero mostrar aqui, eu quero passar em revista rapidamente aqui essas obras, deixa eu mostrar para vocês, colocar em tela cheia para vocês, né? E aí, agora vale a pena eu mostrar a vocês obra a obra. Vamos lá, gente. Aqui vocês têm, ó, essa Siesta, que é uma instituição europeia que eu vou comentar. Aliás, quando eu falar sobre esse quadro, eu vou contar uma história na verdade, de Toledo, na Espanha, onde a cidade toda parava para fazer a siesta. Cidade onde eu tive há um mês. Aqui vocês veem, esse que é um dos quadros mais agônicos de Van Gogh, já prenunciando aí momentos tenebrosos da vida desse grande autor, desse grande pintor holandês, o autorretrato van Goghiano. E, bom, aqui se misturou com um momento aí luminoso, né? A noite estrelada junto ao Reno ali, uma coisa maravilhosa. E esse senhor, às portas da eternidade. Eu vou mostrando a vocês os quadros, só para vocês verem com que quadros, com que obras do Van Gogh hoje a gente vai dialogar, e daqui a pouquinho. Esse, eu quero dizer, é um quadro sobre o qual, quando eu falar, eu vou ter que me controlar para não chorar, porque eu imagino aqui o meu avô Ricardo Vassoler, a minha avó Antônia e a minha mãe, a Marineuzinha, na roça, no interior de São Paulo, mais especificamente em Marília ou Dracena, onde eles moraram, onde minha mãe nasceu em Marília, e o meu avô chegando da roça e vendo ali os primeiros passos da minha mãe. Esse é um quadro que me emociona muito, muito mesmo. E aqui nós temos um outro autorretrato aqui do nosso querido Vincent, já com a orelha aí decepada, como vocês podem ver. Então, gente, vão ser esses quadros aqui, começando com o nosso par de sapatos, que eu vou mostrar a vocês. Eu vou retornar rapidamente aqui para mim, e a gente vai começar a conversar a partir de agora sobre o Van Gogh. Eu quero fazer uma rápida introdução, não no sentido biográfico, vocês têm um filme com William Dafoe, esse grande ator, salvo engano, eu acho que ele é irlandês. Vocês coloquem aí se o William Dafoe, se ele é irlandês ou estadunidense. Eu não acho que ele é estadunidense, salvo engano. Talvez seja irlandês. Ele fez o papel do Van Gogh, fez brilhantemente o papel. Existe também uma animação chamada Com Amor, Vincent. E eu não vou fazer aqui uma aula com aspectos biográficos do Van Gogh. Eu quero ter um corpo a corpo com seus quadros, com suas obras. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês, antes de começar a fazer uma narrativa dessa aula em diálogo com os quadros do Van Gogh, é o seguinte. Eu adoro aforismos, porque aforismos, como escritor, eu digo para vocês, é difícil escrever aforismo, porque você precisa ter uma decantação muito grande
do objeto sobre o qual você quer escrever, e de modo que esse objeto te afete. Então, a ponte sujeito da escrita, objeto a ser escrito, a ser descrito, a ser analisado, a ser afetado, a nos afetar, é uma ponte sujeito-objeto. E o aforismo, dada a sua extensão, via de regra, mais sintética, o aforista ele precisa ter um domínio grande do objeto, da síntese. Ele precisa, para falar sobre o amor, ter pensado muito sobre o amor, ter vivenciado o amor, seus cumes, suas desilusões, seus vales profundos, suas tristezas. E eu li um aforismo envolvendo Vincent van Gogh, na verdade, envolvendo justamente Vincent van Gogh, escrito por Émile Cioran, num livro chamado Lágrimas e Santos. Eu nunca vou me esquecer desse aforismo que me pareceu a genialidade em estado palpável, tangível, uma beleza de análise epocal a partir da pintura. Disse Émile Cioran, esse grande filósofo e escritor romeno, depois radicado na França, que quando nós vemos um quadro do pintor espanhol El Greco, e há um museu do El Greco lá em Toledo, uma cidade que fica a cerca de 70 quilômetros de Madrid, na qual eu estive, e que vocês vão poder acompanhar comigo, vocês vão poder, e cujas veredas vocês vão poder acompanhar comigo nas viagens de Vassoler, logo, logo, né? Disse Émile Cioran que o caráter mais retilíneo, à luz dos quadros do El Greco, essa dimensão de uma estabilidade, de uma parcimônia, de uma tranquilidade, de uma placidez vigorosas pelo humanismo, pelo renascentismo de El Greco, tudo isso prenunciava, tudo isso, na verdade, anunciava a presença de um Deus que ainda acalmava a angústia humana com um sentido cartografado no traçado das estrelas. Vejam que imagem. Agora, na transição de El Greco, do mestre espanhol El Greco, para Vincent van Gogh, o caráter retilíneo dos traços se torna convulso. A perspectiva é posta de lado ou é tensionada, é posta em xeque. Por quê? Porque a potencial morte de Deus ou o questionamento radical sobre a sua existência fazem com que as estrelas despenquem do céu. Fazem com que nós vejamos o horizonte não como um caminho em direção ao qual vamos e nos ampliamos, mas como uma forma de tolimento. A vida faz ou não sentido. A cada quadro de Van Gogh, no tremor de suas pinceladas, na tensão da sua vivência agônica transplantada para as telas, vivência agônica que não é só dele, mesmo no autorretrato, mesmo no autorretrato van Goghiano, e sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho, existe muito de um Van Gogh para-raio, que consegue sintetizar um espírito epocal e traz nesse tremor dos traços o tremor do sujeito, o sujeito desterrado, o sujeito órfão, o sujeito para quem a vida pode não mais fazer sentido. O início da morte de Deus ali no século XIX e o século de Vincent van Gogh. Assim disse Émile Cioran, num livro formidável chamado Lágrimas e Santos. Livro que eu li, sabem onde? Na cidade de Jerusalém. Olha lá, gente. Imaginem a minha emoção ao deparar com esse trecho do Émile Cioran. Inesquecível. Então é com esse espírito de síntese epocal, de percepção de que os nossos afetos, mesmo os mais líricos, recônditos e subjetivos, são transpassados pelo espírito de época, pelo espírito da história, pelo espírito do mundo. É assim que eu quero ler Vincent van Gogh com todas e todos vocês a partir de agora. Então agora, gente, eu quero mostrar a vocês, começar a mostrar a vocês aqui, vocês veem comigo esse quadro de um par de sapatos. Então eu vou começar aqui comigo na tela, mas obviamente, gente, que eu sou aqui o intérprete van Goghiano em face desse esplendor e eu quero lotar a tela. Daqui a pouquinho eu já coloco a tela cheia para vocês aqui. O que vocês veem aqui comigo? Vocês veem esse sapato roto, esse sapato, esses coturnos mal ajambrados, pauperizados, sujos, desgastados. Vejam, com uma incidência de luz, eu diria a vocês que Vincent van Gogh é justamente o criador do amarelo.
eu não consigo, alguém já disse, acho que foi a minha querida Ana Bandeira, alguém já disse aqui que ama os girassóis de Vincent van Gogh. Eu quero dizer a vocês que eu amo girassóis também, eu quero dizer que eu amo a cor amarela retratada por Vincent van Gogh. Às vezes, o amarelo van Goghiano é o amarelo tragicamente da icterícia, da dor, da patologia, da tensão, da orfandade. Mas, por vezes, mesmo nesse quadro proto-nihilista, tenso, proto-suicida, de uma tensão profunda, de um sapato que é uma personagem. Percebam que aqui, se nós estivéssemos fazendo uma aula sobre figuras de linguagem, eu falaria para os meus alunos e alunas, para vocês, sobre a prosopopeia. Aqui nós temos uma personificação, uma antropomorfização de um ente inanimado, que tem uma vida profunda. Quem aqui já leu Prestuplenie e Naказanie, Crime e Castigo? Sabe, essa é a minha leitura desse quadro. Quando eu deparei com esse quadro pela primeira vez, eu não o vi ao vivo, eu vi quadros do Van Gogh ao vivo. Sobretudo, gente, eu tenho uma lembrança de 2 locais muito importantes em que eu vi muitos quadros do Van Gogh. Eu vi o Van Gogh no Museu d'Orsay, que é uma antiga estação de trem em Paris, que foi convertida em museu, e na National Gallery, na Galeria Nacional em Londres, né, com muitos quadros ali de Vincent van Gogh. E Raskolnikov tingiu o seu coturno, os seus sapatos mal ajambrados, com o sangue inocente de suas vítimas, da Leona Ivanovna, a senhora para quem ele empenhava as últimas quinquilharias de sua pobreza, e a sua irmã, que apareceu no local errado, na hora errada, coitada, e acabou sendo assassinada para que não delatasse o Raskolnikov. E aqui, nesses cadarços tortuosos, nesses coturnos, cujos canos estão completamente. Eles parecem orelhas decaídas, são asas de morcego, mas ainda assim vocês veem ao fundo um amarelo que contrasta, vivaz, contrastante com a decrepitude desses coturnos. Então, nesse quadro, mesmo com a imagem sintética ao centro da pintura, do niilismo, nós vemos aí um humanismo, uma personificação nesses sapatos, uma personificação banhada por um amarelo que não é um amarelo pura e simplesmente da icterícia, porque ele é vivaz, porque ele como que traz um consolo. Imaginem que esses fossem os sapatos de Dante Alighieri, escoltado por Virgílio pelos círculos do inferno. Quem já leu a Divina Comédia sabe que as primeiras paragens de Dante Alighieri, as primeiras paragens envolvem o inferno. E agora eu coloco aqui a tela cheia para vocês. Imaginem que Dante Alighieri está calçando esses sapatos, e aí no círculo mais infernal, quem já passou por crises lancinantes? Muitas pessoas que estão assistindo a essa aula, todos nós, quem já não teve crises lancinantes? Quem já não se viu ali no fundo do poço, como a gente diz, descobre que o fundo do poço muitas vezes é um refúgio para otimistas. E naquele momento, nós pedimos ajuda. Pedimos ajuda ao pai, à mãe, ao irmão, aos amigos, à irmã, mas muitas vezes, involuntariamente, até tentamos rezar, fazer uma oração dirigida a quem quer que seja, caso não acreditamos em nada. E é nesse momento que uma luz desse tipo, que é uma luz que pode ser uma luz celestial, a gente não pode abstrair na história da pintura, na história da arte, obviamente, nós, é claro, não podemos abstrair a dimensão de que o celestial, ele tem uma proximidade com o Sol. Desde os antiquíssimos egípcios, o Sol, a estrela mor daqui da Via Láctea, para prover energia, para ungir o mundo com a fotossíntese, a Terra, banhando a Terra com a sua luz ali penetrante, em relação ao calor, à energia, à fulguração da vida, esse Sol foi, durante 1000 anos da Idade Média Europeia, retratado como uma luz celestial e divina. E assim nós vemos uma antítese, nós vemos uma grande tensão no caráter vivaz desses sapatos. Uma tensão de quem sofre, de quem agoniza, de quem é decrépito, o nosso caminho, mas um ímpeto de esperança. Quando eu converso com pessoas que se dizem nihilistas, e felizmente não o são, porque o nihilismo mais radical é aquele que
levou às últimas consequências a falta de sentido da vida e muitas vezes entrega os pontos. Por isso, você que está assistindo a essa aula, você que acompanha os meus vídeos do canal, que sabe que eu sou um antinihilista por excelência, que já disse aqui que, tragicamente, o niilismo é uma patologia, uma sociopatologia, uma patologia existencial profunda na nossa época. Por isso que esse é o ponto de nós pensarmos em como esse quadro, ele é a encarnação do afeto mesmo. Quem está sofrendo, mas quem no ápice do sofrimento buscou ajuda, buscou apoio, pensou que poderia sair do sofrimento e que depois, saindo da masmorra, saindo da beira do penhasco, saindo do grotão profundo, saindo do bunker, pôde observar a si próprio e a si própria como um outro para si mesmo, fora do sofrimento, pôde calçar os sapatos esses coturnos, esses sapatos rotos, banhados de luz de Vincent van Gogh. E assim, nesse momento, que eu começo a aula, falando como Van Gogh, num par de sapatos, num quadro prosaico, consegue, em enorme medida, mostrar tensão. E aí eu quero dizer a vocês o seguinte, agora eu volto brevemente para mim. Uma coisa, uma experiência, para quem já viu frente a frente quadros do Van Gogh, é a experiência do movimento da paletada, do movimento da pincelada. A pincelada de Van Gogh sai do quadro. Quando nós observamos os quadros de Van Gogh de lado, nós percebemos ali a dimensão de que ele queria trazer o movimento da pincelada para fora do quadro, como que buscasse o afago, como que afagasse o espectador e a espectadora e como que buscasse a comunhão. Comunhão que ele parcamente pôde realizar em sua vida tão agônica, tão sofrida. Nós aqui, no século XXI, na terceira década já do século XXI, no começo da terceira década do século XXI, estamos falando de um autor do século XIX que não recebeu, longe de receber o reconhecimento merecido durante sua vida, durante sua época. Então, essa é uma experiência van Goghiana de nós termos os seus quadros aqui com a paletada, a experiência ali da paletada. Então, agora eu quero trazer para vocês, falando aqui, primeiramente, dessas botas, eu quero trazer para vocês um outro quadro fundamental do Van Gogh, só que aí eu vou ter que descer um pouquinho, gente. Vocês vão vendo comigo. Eu quero começar a falar com vocês agora sobre esse autorretrato. Sempre que eu dou aulas, né, envolvendo pinturas, quando são aulas presenciais, aí eu vou perguntando, falando as impressões, e vocês podem aqui, enquanto, obviamente que vocês podem, conforme eu estou dando a aula, trazerem as impressões de vocês aqui, e aí, eventualmente, se for possível, eu vou lendo, aí com base na aula. Vamos olhar aqui agora, mais de perto, para esse autorretrato de Vincent van Gogh. Nós temos, né, o Van Gogh com a sua barba ruiva, né, o cabelo ali com entradas ali, de entrada, olha gente, de entradas eu posso falar, porque eu tenho entradas, são quase saídas ali, ó, que eu tenho entradas aqui também, e vocês têm, vejam, essas maçãs do rosto pronunciadas, e olhos azuis profundos do Van Gogh, olhando de forma totalmente direta o espectador, a espectadora do quadro. Agora, será que vocês percebem o que está acontecendo do plano de fundo para o paletó van Goghiano? Vejam que nós temos aqui, então, olha só, a Chayane está fazendo uma observação interessante. O olhar é o que me chama a atenção. Então eu quero deslocar agora o olhar da Chayane de vocês não para os olhos penetrantes aí do Van Gogh. Percebam que existe como que uma contiguidade espacial, mas também existencial, entre o segundo plano, o plano ao fundo da pintura, e o paletó van Goghiano. Como assim, Flávio? Percebam que o traçado do paletó não é um traçado linear, liso. Vejam, o traçado ele tem as suas nódoas, as suas sinuosidades, os seus vincos. E esses vincos, sobretudo se nós pensarmos no ombro, vou olhar para o ombro esquerdo do Van Gogh e no ombro direito, nas extremidades do paletó, esses vincos convulsos, esses traços convulsos, revoltos e redemoinho, eles já prenunciam, vejam vocês, eles já prenunciam a tensão do espaço de fundo. Ao invés de retratar uma parede lisa, ao invés de trazer à tona, vejam vocês,
uma superfície que ele poderia colocar, como se fosse essa superfície, essa parede aqui atrás de mim. O que Van Gogh retratou foi um espaço que é ânima, que é alma, que é afeto. Vejam que na tentativa de expressão do traçado convulso ao fundo, Van Gogh, eu diria, prenunciou, eu faço essa leitura, eu que amo a pintura e gosto muito de pensar o diálogo intersemiótico, intertextual, entre os pintores, entre pintores e escritores. Eu diria que Van Gogh aqui, trazendo o circuito dos afetos, trouxe à tona fundamentalmente aquilo que Vassily Kandinsky faria no começo do século XX, há um século, emancipando a forma do conteúdo. Aqui em Van Gogh, nós temos no primeiro plano a expressão dele próprio, mimética. Mas quando nós nos aproximamos do quadro, nós vemos que, e agora eu vou trazer de novo, olhem bem, podem ampliar a tela, vocês que estão eventualmente na televisão, vocês que estão no celular, coloquem a tela cheia, porque eu vou até ampliar aqui também, ó. Quando a gente olha bem, e eu estou dando agora, eu ampliei a minha tela aqui no computador, vocês percebem que essa dimensão, algo circular, essa dimensão convulsa, se nós nos aproximarmos do rosto do Van Gogh autorrepresentado, nesse quadro, a gente percebe que a mesma textura, a mesma convulsão, os mesmos vincos da paletada são apresentados no seu rosto, que é uma figuração tangível e palpável, uma vez que o Van Gogh existiu. E o que isso está acontecendo? Já existe aqui, em Van Gogh, uma quebra de fronteiras entre a representação como reapresentação, ou seja, eu represento a realidade, mas na verdade eu a reapresento pela mimese da arte subordinada à realidade. Em Van Gogh, quando os traços que não correspondem àquilo que nós tomamos pelo retilíneo da realidade, quando que a realidade é retilínea? Eu estou passando a mão aqui, vocês estão me vendo aqui no canto, passando a mão na parede, é claro que com dedos mais grosseiros, com meu toque mais grosseiro, eu não consigo sentir as sinuosidades da parede. Agora, microscopicamente, e não com uma lente de tanta ampliação, eu consigo ver sinuosidades na parede. Então, o que é o real? É a idealização do real ou suas imperfeições, rugosidades? E quando os traços do plano de fundo do Van Gogh, eles são abertamente, vamos chamar aqui, escrachadamente, amplamente, francamente convulsos, se nós aproximarmos a tela de nós e virmos o rosto com traços convulsos do Van Gogh, os afetos afetam a própria representação, o próprio representado. Existe em Van Gogh ainda o impulso da mimese, o impulso da reapresentação da realidade pela representação na pintura. Mas, a pintura já está transpassada em Van Gogh do quê? Dos afetos, do ímpeto anímico, da busca existencial ou da impossibilidade de encontro. Porque Van Gogh era muito afetado pela dor de sua época, pela dor da orfandade de Deus, da potencial inexistência de Deus, das questões da dúvida, da busca por sentido. Então, o autorretrato de Van Gogh prenuncia Kandinsky, Vassily Kandinsky, o russo Vassily Kandinsky, porque, a meu ver, Kandinsky emancipou a pintura, entre outros grandes autores também, ele emancipou a pintura do conteúdo. A gente pode aqui questionar, eu sou alguém que amo a representação, que reapresenta também a realidade e faz interpretações. Eu sou menos abstracionista do que van Goghiano ou goiano, vamos dizer, Francisco de Goya e Lucientes, outro autor que me obseda. Mas percebam que em Kandinsky, o que é representado é um Van Gogh sem a submissão à mimese da realidade, aquilo que a gente vai chamar de reapresentação pictórica da realidade pela representação do pintado. Em Kandinsky, vocês têm o traçado, a energia, a nervura do real, aquilo que está ao fundo, no segundo plano, do autorretrato de Vincent van Gogh. Então, quando a gente faz uma história dialogada da arte, como eu faço a história dialogada da literatura, a história dialogada da pintura, quando da filosofia, quando nós fazemos isso, a gente tem aqui essa questão de que o Van Gogh está trazendo à tona uma sensação anímica, a gramática da sua dor, da sua angústia. Até aqui, ó, a Mel está falando, olha,
que a Mel está falando? Cogita-se que esses vórtices ao fundo prenunciavam seus surtos. Mel, veja, eu vou dizer a você, lendo isso artística e existencialmente, lendo esse quadro maravilhoso, que o Van Gogh está trazendo aqui uma diluição da gramática do mundo. A gramática do mundo, gente, é uma ficção que nós criamos para não nos desesperarmos em face, eventualmente, da sensaboria da vida, talvez da possibilidade de que não haja sentido. E Van Gogh estava imerso nisso. E vejam que o seu paletó, mesmo o seu rosto, sua barba se diluem. Tudo isso se dilui nesse fundo espaço-temporal que é mais alma do que exterior. Então, se Van Gogh está imerso nesse oceano de dor, o que é dentro e o que é fora? Para quem está em crise, o que é dentro e o que é fora, gente? Vocês estão percebendo isso? Esse é Vincent van Gogh. E esse foi o seu autorretrato. E aqui, eu passo, neste momento, deixa eu voltar aqui, eu passo nesse momento do autorretrato van Goghiano, quero mostrar a vocês agora, esse quadro. Esse aqui é de um sumo desespero. Esse senhor às portas da eternidade. Esse senhor, vejam, que nesse momento, e agora eu até amplio, vou ampliar para dar essa aula aqui para vocês, esse senhor cuja representação, vamos pensar aqui, reparem no assoalho. É um assoalho possivelmente de madeira. Eu quero dizer a vocês que esse senhor está calçando as botas do primeiro quadro. Vejam as botas que esse senhor, os calçados que ele tem. Vejam vocês. Eu aqui, como escritor, estou criando uma narrativa costurando os quadros de Vincent van Gogh. Agora reparem comigo. O assoalho, vamos tomá-lo como um assoalho de madeira. Reparem como fogo, representado ao fundo, naquela lareira que crepita, aqui com o inverno tenebroso da Europa, fortíssimo, né? Se vocês repararem no traçado do fogo, esse traçado é só ligeiramente distinto do traçado do próprio assoalho. Então, o assoalho, ele é uma extensão do fogo e o fogo se asperge pelo assoalho. Não há aí uma fronteira propriamente determinada entre chão e fogo. E isso é importante por quê? Porque nós já falamos na análise do autorretrato, do quadro anterior, nós falamos justamente que o fora e dentro foi conjuminado. Van Gogh fez uma ponte entre a dor do eu e a dor do mundo, uma dor conjunta e contígua, um estilhaçamento. E quando nós observamos o tipo de traço incompleto, com os traços não propriamente terminados, reparem aqui, e aqui eu volto para vocês me verem um pouco, reparem aqui, ó, vejam vocês, reparem que, olhando aí para o assoalho, reparem que esses traços, eles são descontínuos. Alguns traços do assoalho não estão completos. Agora, olhem, por favor, tanto para os calçados tanto para as botas que o senhor está utilizando, quanto para as vestes todas azuladas dele. Xa um uniforme. De qualquer maneira, os traços são desbotados. Eles se apresentam como traços. Nós poderíamos tomar esses traços como nódoas nas vestes desse senhor, mas se vocês repararem bem, eles estão, a meu ver, propositalmente inacabados. Porque inacabada pode ser a vida. Porque aberta, fragmentada, estilhaçada pode ser a vida. E, na verdade, na pintura, como vejam, eu aqui, para falar sobre Van Gogh, tenho a minha voz literária e narrativa. Eu estou criando uma narrativa. Essa aula aqui é a aula mais literária do meu canal do YouTube. Ela é a literatura. Eu estou escrevendo. Eu estou narrando sobre Van Gogh. E aí o que nós vemos? Como a pintura ela não tem a possibilidade que a literatura tem de descrever, de narrar, de falar do sofrimento ao longo do tempo, como a pintura é um coágulo, o Van Gogh exterioriza essa angústia que está dentro desse senhor, porque ele está ali, digamos, puxando as sobrancelhas, esmagando os olhos, chorando, sofrendo profundamente, em toda a palidez do exterior, em todos os traços convulsos, inacabados,
como sonhos não realizados, como esperanças fraturadas, como uma dor da qual, eventualmente, alguém queira se livrar, tentando, eventualmente, trazer aí cabo de si, o que é uma tragédia, é claro. Então, gente, é uma coisa simplesmente formidável a gente imaginar que o Van Gogh conseguiu exteriorizar uma dor encalacrada, que tem expressão na pintura, na literatura, no cinema, na música, com a fala, com o grito, com a dor. Ai, meu Deus! Mas na pintura não. Agora vejam que Van Gogh aqui pronuncia Edvard Munch, o grande pintor norueguês, em seu grito. O grito aqui, ele está dado. Se vocês aprumarem o ouvido, se vocês, vamos mais uma vez aproximar, se vocês aprumarem o ouvido, vocês vão conseguir ouvir a dor desse senhor, a dor desse homem, que é a dor que nós já tivemos. Todas as pessoas que estão aqui, pessoas, eu suponho com alto grau de probabilidade, que sofrem, que têm ali uma dimensão de sofrimento, angústia, ainda mais uma sociedade tão anti-artística, anti-intelectual, mercantilista, mercadológica, com valores completamente invertidos em relação ao que seria uma vida emancipada. Então, gente, o que nós temos aqui é uma dimensão de que a cadeira já é a transmutação da dor do Senhor. Vejam como ela parece malemolente. Vejam como a cor da cadeira é contígua à cor do fogo. Vejam como o fogo é incompleto, como o assoalho, como os traços da parede. Então, ao invés de nós buscarmos, e isso é uma coisa eu insisto, muitas vezes a gente vai para o museu, e o museu eles nos trazem com aqueles audioguias ao contexto, o contexto de vida, aquilo que o Van Gogh estava vivenciando, quem era o senhor, tudo isso é muito importante, muito interessante. O propósito aqui dessa aula é uma dimensão de falar com vocês sobre uma história dialogada da pintura, com traços filosóficos e literários, para que a gente veja o afeto. Van Gogh é, para mim, um dos autores que mais afetivos e afetados foram. Alguém que justamente nos traz essa história da convulsão, essa história da dor. Nesses primeiros quadros van Goghianos, eu já estou mostrando para vocês o que é a primeira parte da aula, como ele retrata a angústia, como ele retrata a dor. Aliás, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, esse grande filósofo alemão, chegou a dizer que a angústia era a vontade, só que desprovida de um objeto. Olha que coisa. Você está angustiado porque eventualmente você tem vontade de algo, não sabe do que, e ao mesmo tempo a realidade te empareda, não te possibilita, mas você também não sabe. Agora existe, eu fazendo um aforismo em cima dessa máxima belíssima do Hegel, mas a depressão é o objeto desprovido de vontade. Que dor triste, que dor encalacrada. E esse senhor está aí, fazendo o que muitos de nós fazemos. Hoje, inclusive, eu quero dizer a vocês que eu chorei, porque eu voltei a ver o quadro que eu vou mostrar a vocês, farei questão de mostrar a vocês daqui a pouco, da família se reencontrando, e eu imaginei, eu não consigo olhar para esse quadro sem pensar no meu avô, Ricardo Vassoler. Agora vocês sabem por que eu me chamo Ricardo Vassoler, é por causa do meu avô, a minha avó Nena e a minha mãe, ali no interior. E ele chegando. Aquilo ali é de uma esperança, aquilo ali é de um ímpeto que cura, tenta cicatrizar esse senhor triste, tristonho. Então, nós estamos vendo aqui a dimensão de angústia van Goghiana. E aí eu passo, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos passar para mais um quadro. Deixa eu trazer aqui para vocês. Olha aqui, beleza? E aqui nós temos mais uma vez esse quadro de uma dor profundíssima. E aí vocês veem mais uma vez um Van Gogh aí já tendo decepado, né, sua orelha. Eu me lembro, gente, deixa eu contar isso para vocês. Eu me lembro até do ano em que eu estudei isso. Janeiro de 2001, eu estava, vocês não vão acreditar, nas minhas férias, eu estava estudando química orgânica. Vocês acreditam disso? Mas podem acreditar. Eu gostava muito de química. Eu cheguei a prestar química no vestibular, gente. Podem acreditar nisso. Eu me lembro de que havia uma bebida mencionada no livro, que era a bebida
que o Van Gogh consumia aos borbotões. Epireno, alguma coisa assim. Era um tipo de um composto ali. Ou eu estou falando o nome do composto que ele tomava. Ele tomava absinto, né? Mas tinha um composto ali. E eu me lembro de que na época não tinha, né? Ou pelo menos eu não tinha acesso fácil à internet. E a gente só podia, na época da internet de escada, usar, usar a internet depois da meia-noite, porque era caro. E eu venho da classe trabalhadora. E meu pai falava: se usar a internet quando é cobrada por minuto, eu tiro esse aparelho aqui no dia seguinte. Nunca mais vai ter internet para vocês se vocês não tiverem consciência para usar. E aí, minha irmã e eu só podíamos usar depois da meia-noite, né? Muito bem. O que vocês veem aí? Nós temos um Van Gogh, percebam, sem barba, imberbe. Nós temos um nariz fulgurante ali, ó. Olha, ó, parecido com o meu, inclusive, um nariz de responsa grandão, uma napa do Van Gogh, como a minha. Posso falar que eu tenho um nariz grande como o dele. Estamos aí os dois, narigudos. E vocês têm aí aqueles olhos. Vejam, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Vamos ver aqui, ó. Olhem só, deixa eu voltar. Olhem os olhos mais uma vez, decididos. Vejam, existe um caráter decidido, um caráter forte, um caráter incisivo para o olhar do Van Gogh aqui nesse autorretrato. Agora percebam aqui, ó, olhem só, como o olhar está combalido, como o Van Gogh. E vejam que os olhos agora são verdejantes. Ó, aí nós temos esse contraste, né? Os olhos aqui azulados em contiguidade com o paletó, e aqui vocês veem os olhos do Van Gogh verdejantes, como sobretudo aí que o abriga. E aí o curativo, né? Como é que você vai fazer uma faixa? Não sei se vocês já viram um jogo de futebol, quando os jogadores se cabeceiam e rasgam o supercílio, eventualmente, você tem que fazer com uma touca de natação. Não sei se vocês já viram isso. Porque como é que você vai fazer um curativo que vai ficar aqui na orelha? Não dá, né? Então, na verdade, ó, como vocês veem, o curativo ele passa por sob o queixo, ele transpassa e ele está amarrado sob a chapka, a ushanka, que não é russa, porque o Van Gogh é holandês, né? Mas ele tá sob aí a boina do Van Gogh, com esses pelos de gibelina e tudo mais, né? Então, gente, o Van Gogh tá aí com uma tez adoentada, policromática, mas ao mesmo tempo esvaída de sangue. Eu quero dizer a vocês que esse rosto sumamente amarelado, aqui é o ápice de toda essa dor que nós trouxemos, esse é o ápice da icterícia, da dor, da patologia do amarelo em Van Gogh. Por quê? Porque esse tom amarelado, não sei se vocês já viram, eu, infelizmente, até me seguro aqui para não me emocionar, porque eu já vi entes amados e amadas se esvaindo, a vida escapando dessas pessoas. Eu estive lá e eu vi isso. E quando a vida escapa de uma pessoa, você como que sente a vida sendo expelida, a pele da pessoa já não é tão irrigada por sangue, e a cor amarelada, ela mostra ali a suspensão da vida. Essa pele, essa tez mais avermelhada aqui é o sinal de que eu ainda estou aqui vivendo. A vida é um complexo de movimento. A gente não consegue imaginar a vida sem movimentação, sobretudo movimentação sanguínea, bombardeando oxigênio para as nossas células. E aqui o Van Gogh, ele se esvaiu em sangue. Ele decepou sua orelha. Então, vejam que dor. E ao mesmo tempo, vamos reparar aqui numa coisa benéfica, formidável. Vou ampliar até para mim aqui. Olhem o que vocês têm ao fundo. Vejam o que vocês têm ao fundo. Eu vou chutar aqui, mas fazendo uma leitura, nós temos o seu quadro, né? O seu cavalete ao fundo, do lado esquerdo da tela para todas e todos nós. Ao mesmo tempo, à direita, o que nós temos? Nós temos aí uma montanha e uma pessoa. Vejam, tem uma representação de traços de uma pessoa olhando para uma outra ao fundo, pedindo ajuda, talvez. Reparem como o lado direito do rosto dessa pessoa, que volta o pescoço ao fundo, eu estou olhando para o segundo plano, também é um lado direito com a cor mais clara, mais alva, como o curativo do Van Gogh. Haveria ali um jogo de espelhamento, só que quem é que poderia ajudar Vincent Van Gogh? O Theo, seu grande irmão, aliás, que curioso, né? Um irmão com o nome de Theo, com o nome de Deus,
que tanto o ajudou. E nós temos ali em Van Gogh esse momento de suma dor. Então, gente, a angústia van Goghiana é uma angústia dos traços, é uma angústia do estudo das cores, um estudo afetado e afetivo, um estudo emocional das cores. Em Vincent van Gogh, a cor é um elemento filosófico, anímico. Em Vincent van Gogh, a pincelada é uma tomada de posição. O que é um mergulho num conceito em Nietzsche, em Kierkegaard, em Dostoiévski, com suas personagens, em Vincent van Gogh, é um estudo das cores, da pincelada, da convulsividade, da antigeometria, de um respeito geométrico no que há de representado pela reapresentação da realidade, mediada, transpassada pelo afeto. Então percebam, gente, que se vocês quiserem falar sobre um diálogo entre a pintura e a literatura, gente, mergulhem nos afetos. Leiam o que é o conceito para a filosofia, a imagem para a poesia, a narratividade para a literatura, um afeto para a literatura, a descrição, a revelação de um afeto para a literatura, uma tomada para o cinema, a cor e, justamente, a pincelada em Vincent van Gogh. Olha lá, olha lá, olha lá. E eu coloco os óculos. O nosso querido Tiago Pereira chega ao meu canal do YouTube como membro humanista, torna-se membro humanista. Eu agradeço muito ao nosso querido Tiago por se tornar membro e apoiar este meu canal do YouTube. Muito obrigado. Com os oclinhos que poderiam trazer ali um ímpeto para Vincent van Gogh. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. Tá bom? Então, gente, olhem só. Nós temos mais uma antítese aqui, em que mesmo na angústia havia um ímpeto para a redenção. E é isso que eu quero dizer, e é por isso que eu costumo chamar os nihilistas e as nihilistas de nihilistas de gabinete. E felizmente são nihilistas de gabinete. Felizmente, gente. Felizmente. Sabe por quê? Porque, gente, o nihilista que leva às últimas consequências o horror da vacuidade de sentido, ele não quer saber de uma relação, ele não quer saber da amizade, ele não quer saber de escrever, de pintar, de ouvir uma música, de Vögel beobachten, de observar os pássaros. Ele, de fato, está à beira do precipício como aquele pobre senhor, angustiado senhor, que gostaria de estar ali, não sei se o Monte Fuji ali ao fundo, gostaria de estar ali. Mas em Van Gogh nós temos as antíteses. Percebam? Porque o fogo que crepita, vejam, olhem que coisa. O fogo que crepita, que queima, também é o fogo que pode acalentar. O fogo que acalenta também pode incendiar. Nós temos o paradoxo na água, que ao mesmo tempo mata a sede, mas mata o náufrago de sede. Porque o náufrago, se beber água do mar, por osmose, está perdendo água salgada, gente. Lembra da osmose lá da química? Da fisicoquímica, não. Então, gente, nós temos aí a angústia em Vincent van Gogh. Mas agora, gente, eu vou dizer a vocês o seguinte. Eu sou uma pessoa, por isso que eu gosto da Divina Comédia de Dante Alighieri. Deixa eu falar rapidamente isso aqui com vocês. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu gosto da Divina Comédia de Dante Alighieri, porque Dante Alighieri, mais do que Machado de Assis, e como João Guimarães Rosa, e como Fyodor Dostoiévski, e como Lev Tolstói, Dante Alighieri exprimiu os caminhos que nós queremos para a nossa vida. É inevitável que nós passemos por purgatórios saindo de uma série de infernos. E nós sabemos que não há apenas um, que há vários infernos ao longo dessa vida. Mas Dante Alighieri vislumbrou dimensões de paraíso, reconciliação, bondade, carinho. Existem pessoas que foram salvas por um telefonema. Existem pessoas que foram salvas por uma palavra de cuidado. Existem pessoas que foram salvas por um olhar terno, por uma generosidade, da qual nossa época é árida e deserta. E aí eu quero dizer a vocês agora sim, voltando aqui para Vincent van Gogh, eu quero dizer a vocês, gente, o seguinte,
que nós temos aqui também, além desses momentos, eu quero mostrar, deixa eu passar em revista, pronto. Quero mostrar um primeiro momento de suma bondade. Olha, esse quadro aqui, ele é para mim um quadro, o Van Gogh, se esqueçam de que a gente está ali fazendo, né, uma reversão da população rural que dominou toda a Europa e o mundo, né, antes da Revolução Industrial, para a população urbana. Mas aqui vocês têm, aqui eu quero apresentar a vocês, deixa eu apresentar a vocês aqui, o meu tio Vardo, meu tio Valdomiro, grande tio Vardo. Olha lá, olha lá, olha lá. E eu coloco meus óculos novamente. Nossa querida Aldine Oviedo, que certamente tem ascendência espanhola, manda até a cidade ao norte da Espanha, belíssima cidade de Oviedo, manda um super sticker, apoie este canal e eu coloco os óculos de agradecimento. Obrigado, querida, muito obrigado, viu? Gente, quero apresentar a vocês meu tio Vardo, tá? E minha tia Deja, meus queridos tios avós, meu tio Vardo, saudade eterna do meu tio Vardo, sanfoneiro, que trabalhava na roça, que era um pedreiro de mão cheia, um grande pedreiro brasileiro, que fez tantas casas, pôde morar na sua, felizmente, mas que tinha o seu trabalho difícil, tocava sanfona e falava dos bailes de sanfona. E aqui, gente, entre o feno, afofado pelo feno, olha que momento delicado. Olha que gentileza. Olha lá, olha lá, olha lá. Os oclinhos com o Valentim apoiando este canal com super sticker e muito obrigado ao nosso querido Valentim que traz um super sticker. Valeu, gente, muito obrigado. Eu vou ficar com os oclinhos aí. Então tá lá. Obrigado, Valentim. Olha que delicadeza. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Reparem que nós temos proletários e camponeses de todos os países, univos! Por que tem ali? Porque tem a foice, gente. Olha a foice que está ali no canto direito, inferior direito, ao lado das botas curadas. Olhem as botas de Vincent van Gogh, do Raskolnikov, reconciliadas nesse sono salvífico, nessa vida que produzia, mas que não estava vivendo para trabalhar, achando que você tem que trabalhar 14, 15 horas por dia, pelo amor de Deus, gente. Que a gente tem que viver, tem que se reconciliar com a vida, trabalhar para poder ser um meio, não um fim em si mesmo, como que é o capitalismo neoliberal. E estão tirando uma boa palha. Olha lá o céu, gente. Olha a chuva que está vindo. E olha ali, olha como, na verdade, esse feno é transpassado pelo vento gentil, como que acariciando, como que penteando o feno. E olha que coisa bonita. Agora eu fico em dúvida, mas vou achar que é uma camponesa porque está com um lenço. Quantas vezes minha mãe, minha avó amarravam um lenço ao redor da cabeça? Camponeses, boias frias que eram, para trabalhar na roça. Isso é vida difícil, gente. Começar a trabalhar às 4 horas da manhã, almoçar às 8 horas da manhã, gente. Era uma tragédia, uma vida sofrida. E eles estão aí, ó, com essa roupa. Olha a gentileza dos traços. Olha como os traços do azul do céu, eles têm ali uma reconciliação com o sono da siesta. O que é a siesta, gente? Deixa eu contar para vocês. Eu estive em Toledo, aliás, nas viagens de Vassoler, quando nós formos a Toledo, eu vou falar disso. A siesta, aqui na Europa, que ainda existe, em algumas cidades europeias, nomeadamente as menores, não nas maiores, aqui em Braga não tem a siesta. Braga é a terceira maior cidade de Portugal, mas tem 140 mil habitantes, né? Então, para Portugal, até que é uma cidade grande. Poderia ser um bairro lá, menor do que, certamente menor do que o Butantã. Nossa, o Butantã, onde eu morava em São Paulo, gigantesco, né? Agora nós temos a siesta. Eu estava lá em Toledo, na Espanha, 70 quilômetros de Madrid, vocês vão ver nas viagens de Vassoler. E aí tudo começou a fechar. Aí eu estava andando, aí passaram duas moças, eu perguntei para elas assim, pero que passa? Que está passando? Que todo está cerrado? Me quero comer, que passa? Agora como vou a poder fazer meu almoço? Aí elas começaram, duas venezuelanas começaram a falar para mim assim, mas você não sabia da siesta? Da 1 hora da tarde até as 3, meu filho, tá tudo fechado.
E é uma dinâmica de um pré-capitalismo, de um laivo de Idade Média, de uma dimensão salvífica, benéfica, saudável, sem uma produtividade insana, quando esse mundo já está até lotado, até a tampa de produto, só não sabe dividir. Nós não sabemos dividir, quem manda não deixa dividir equitativamente, democraticamente. Mas, tá aí, ó. Olha aqui a benesse. Olha um caráter salvífico, na paz, a reconciliação, a camponesa dormindo potencialmente ao lado de seu marido, ou camarada ali, um bom, coitado, tá ali meu tio Vardo com as mãos atrás da cabeça, vocês estão vendo aí, não? E esse feno, gente? Reparem a diferença desse feno salvífico, um amarelo, rejubilante, revivificante, em comparação com a equiterícia do pobre autorretrato de Vincent van Gogh, ali com a orelha decepada. Vocês estão percebendo? Então, gente, olha que coisa bonita ver. Não sei se vocês já andaram por um trigal. Eu quero dizer a vocês que eu vou mostrar, vou mostrar a vocês em Óbidos, aqui em Portugal, nos próximos domingos das viagens de Vassoler, eu vou mostrar a vocês que eu cheguei a um descampado van Goghiano, eu me lembrei exatamente dessa siesta. Vocês vão ver. E das árvores de troncos retorcidos de Vincent van Gogh. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Douglas faz um superchat, está representado pelo quadro de Caspar David Friedrich, o pintor alemão Caspar David Friedrich, o Viandante. Esse quadro sintetiza o meu ímpeto de vida. Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. E aí está aí o quadro do Caspar David Friedrich, o Viandante, ou seja, o andarilho, aquele que chega ao cume da montanha e procura ver a vida a partir do cume, vem do vale da vida. E o Douglas faz o superchat e vamos lá dialogar com o nosso querido Douglas. Obrigado, Douglas. Soler, você acha que a retratação dos aspectos e angústias humanas também operam da mesma forma na música? Pessoalmente, consegue sentir o mesmo pela música? Um Chopin, por exemplo? Douglas, meu querido, essa pergunta é simplesmente, como diria o saudoso Ataíde Patrese, é simplesmente um luxo. Vocês lembram do Ataíde Patrese? Saudoso Ataíde Patrese. Sensacional essa pergunta. Douglas, você me chama para um campo que me é um continente desconhecido, apesar de como a música me afeta. Por exemplo, eu que tenho muita espiritualidade, sinto a presença de Deus, a presença divina, ao ouvir um órgão na igreja. É como se cada poro órfão do meu corpo, nessa modernidade, fosse repleto de sentido. Inclusive, quando eu ouvi um concerto de órgãos na Catedral de Königsberg, que hoje é Kaliningrado, fazia parte da Alemanha, mas a Rússia, ao fim da Segunda Guerra, cidade onde nasceu, cresceu e morreu Immanuel Kant, né, o grande filósofo alemão Immanuel Kant, ali tinha até os anjinhos tocando as trombetas Jericó e trazendo o concerto de órgão, uma coisa impressionante. E quando a gente ouve uma composição dodecafônica de um Arnold Schönberg, por exemplo, um sábado à noite, uma vez cheguei à casa de um amigo meu, estava lá ele com a esposa, a gente ia jantar, e eu cheguei lá para casa do amigo, até a casa do amigo meu, ele estava ouvindo um Schönberg, eu falei, meu Deus, isso é a encarnação do mal, da dor, da angústia. Então, sim, com certeza, Douglas, é possível perceber. E, aliás, quero dizer a você, Douglas, que em um mundo como vontade e representação, ninguém mais, ninguém menos que Arthur Schopenhauer chegou a dizer, chegou a exprimir exatamente o que você disse, Douglas. Então, meus parabéns, porque você tem a companhia ilustre de Arthur Schopenhauer nesse sentido. Por quê? Porque Schopenhauer falou que a música, a gramática da música, sobretudo a não cantada, a instrumental por excelência, na sua sintaxe, na sua gramática, é a expressão mesma da vontade do mundo. Aquilo que a gente van-goghianamente poderíamos chamar de, que nós poderíamos chamar de nervura dos afetos. Grande Vincent van Gogh, com esse amarelo, e obrigado, Douglas, pela pergunta, sensacional. E aí, gente, o que nós temos, justamente, é uma dimensão do feno reconciliado, desse feno formidável, que aqui é um amarelo salvífico. E agora, eu quero, depois dessa siesta do meu tio Vardo e da minha tia Deja, agora eu quero mostrar a vocês o seguinte. Agora eu quero mostrar a vocês. Ó, vou até falar, hein? Só não posso falar o nome da pessoa, pelo amor de Deus, hein, gente? Mas tudo aqui, ó. Aqui vocês estão vendo um casal, Flávio Ricardo Vassoler
e a sua companheira caminhando à beira do Reno. Olhem, gente, quero dizer a vocês uma coisa. Com essa noite estrelada junto ao rio aí, do nosso querido Vincent van Gogh. Essas estrelas cintiladas pela água, trêmulas, elas são o prolongamento do desejo mesmo. Quem já não pediu as estrelas? Quem não fez juras de amor? E aqui, se vocês olharem bem para o rosto das pessoas representadas, o rosto ele tem um borrãozinho, mas vocês percebem que, na verdade, os espectadores estão olhando para fora, não para o céu. Seria de esperar que eles olhassem ali para esses barquinhos atracados, né? Mas o que, que nós vemos? Se nós repararmos, reparem aí, por exemplo, no que está acontecendo no céu dessa pintura. Reparem bem, aproximem, vocês que estão na TV, vocês podem reparar, olhem como esse céu ele parece uma colagem. Vejam como as vanguardas artísticas do início do século XX trazem uma dimensão aí que se embebe de tomadas de posição formidáveis de um Van Gogh também. Porque se vocês olharem bem, essa tela craquelada, essa tela fissurada, esse céu, parece que o Van Gogh estava compondo um quebra-cabeça. Mas, gente, quem não sabe nessa vida que eu costumo agora me lembrar, agora eu vou me lembrar do grande e saudoso Antônio Abujamra e vou me lembrar também de suas provocações. Por quê? Porque o nosso querido Antônio Abujamra falava que se você quer uma vida, você precisa arrancá-la. E eu já aprendi isso. Por isso eu fiz as escolhas que eu fiz nessa vida. Por isso eu abandonei uma carreira que estava desenhada para mim, no campo do direito, com todo respeito a todas as pessoas que são advogados e advogadas, juristas que estão aqui. Não era minha praia, não era minha vocação. E eu fui tentar arrancar uma vida que me faz dar uma aula como essa, que me faz escrever o que eu escrevo, que me faz jogar o coração no que eu faço nesse sentido. Eu entendo o Van Gogh montando um céu bonito, estrelado, de mão dadas com a sua amada, digamos, os dois aí, porque é preciso montar uma vida. E montar sem segurança de que há um quebra-cabeça a ser completo. Como se nós nunca tivéssemos certeza sobre a dimensão da completude das peças. E eu tendo a ver como a liquefação do desejo, da felicidade, da alegria, da vontade, da tentativa de cristalizar essas estrelas, de fazê-las liquefeitas até a água, com a emanação da vontade. Então a bondade em Van Gogh é uma esperança ao quebrado como esse céu, trêmula como a luz. Esse quadro está coagulando, o quadro que é o movimento que tremeluz. Olha que bonito, tremeluz, tremeluzir. Olha que verbo bonito, gente, do verbo tremer com o verbo luzir da luz. A luz, aqui as estrelas tremeluzem, engolfadas pela água. E eu quero dizer a vocês que nós sentimos esse movimento. Van Gogh é um escritor que, da estática da pintura, é um dos escritores com mais energia, com maior energia cinética, de movimento da história da arte. É impressionante. É impressionante. Nós temos isso, eu também gosto muito de rodar nas suas esculturas. Eu sou um aficionado por esculturas. Inclusive, eu quero dizer a vocês que quem ama a arte, como eu também amo, deve ir quando possível. E votemos conscientemente para que a economia possa melhorar e que as pessoas possam ter mais condições financeiras para viajar, que as pessoas têm que ir até a Galeria degli Uffizi, em Florença, porque ali está a quintessência italiana do Renascimento, e europeia também. E ali o conjunto de bustos, de esculturas, é realmente uma passagem pela cinética das esculturas. E aí eu quero dizer para vocês que essa noite estrelada, ela é a externalização desse afeto do casal que está representado aqui nesse primeiro plano, bem pertinho aqui do espectador, no sentido de nós tomarmos o primeiro plano como a margem, a água no segundo plano, e o céu estrelado com essa benevolência verde azulada, num terceiro plano e um plano mais sobrelevado, plano inferior, intermediário e esse plano sobrelevado. Então, nesse sentido, pessoal, o que é importante que nós vejamos é que, mais uma vez, assim como houve a externalização, a exteriorização do afeto no quadro do senhor angustiado, mais uma vez aqui, olha que interessante,
a representação da realidade perde para a sua releitura, para a sua ressignificação. Por quê? Porque aquilo que poderia ser mais, digamos, concretamente representado, digamos, as pessoas, está em miniatura, são traços ali que se borram diante da imensidão desse lago banhado pelo céu estrelado. Mas eu diria a vocês que o convite van Goghiano não é um convite para apreender o representado como a reapresentação da realidade, mas para que nós vejamos como se externalizou o afeto, o sentimento desse casal, a sua esperança, a montagem de um momento alegre. Quantos casais, homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, todas as formas de amar são válidas, são democráticas, são possíveis. Quantos casais já tentaram coagular um momento assim de felicidade e tiveram, inclusive, medo dessa vertigem? Medo que isso passasse, porque passa. Medo que não pudesse repetir. Os relacionamentos maduros, concretos. Muitas vezes a felicidade é uma ilha num oceano de marasmo, modorra, disputa, dor. E aí nós temos as muitas tentativas de reconciliação. Quem sabe esse casal não tentou fazer isso? Né? Esse rapaz, essa moça não tentaram fazer isso. Então, a bondade em Van Gogh, vejam, é irmanada a angústia. Mas irmanada, não por quê? Porque são dois lados de uma meia. Vocês já viraram a meia ao avesso? E já viram as costuras, as ranhuras da meia? Essas ranhuras compõem, a gente as denega, mas elas são a composição da vida. Aqui o Van Gogh, ao craquelar, ao estilhaçar esse céu, está mostrando, olha, isso aqui é um construto, isso não é um cachimbo. Já estou me antecipando ali para uma intervenção da vanguarda do começo do século XX. Tudo bem, gente? Então tá aí, Noite Estrelada. E agora, eu deixei para o final, propositalmente, agora vem esse que é o meu favorito. Favorito no sentido bem subjetivo mesmo. Os Primeiros Passos. Olha que coisa, isso aqui para mim, eu vou me controlar aqui, isso aqui para mim é a bondade encarnada. Vocês estão vendo aí a minha mãe, essa é a Marineuzinha, tá? Minha mãe era era uma mulher e uma menina linda, é impressionante, e não estou brincando, gente, um dia, quem sabe aí um dia, daqui a alguns anos, ano que vem, infelizmente, vai fazer 10 anos do falecimento da minha mãe, que Deus a tenha em bom lugar, e a minha mãe ela tem uma foto com um vestidinho parecido com esse, inclusive, por isso que eu fico muito emocionado ao ver esse quadro. E ela tem o rosto que ela tinha quando adulta. E eu falo, mãe, como é possível? Porque os traços dela já estavam ali, como que determinados, e um rostinho gentil, delicado. E aqui vocês têm essa menina, olha lá, aquela tradição campesina, obviamente, o homem indo lá para o trabalho, e a minha avó Nena ficando em casa para cozinhar, cuidar da casa, que era o arranjo ali dos 1940, 1950, dos meados do século XX. Minha mãe nasceu em 1946, né? E o meu avô Ricardo, de quem eu herdei o meu nome favorito. Quem quiser me agradar pode me chamar de Ricardo, que esse é o meu nome favorito. Não que eu não goste de Flávio, gosto, mas Ricardo é o nome do meu coração. E meu avô Ricardo está chegando aí do batente. Olha lá, olha lá a pá dele. Olha o que tá ali perto do pé direito dele. A pá que ele jogou. Por que ele jogou? Eu consigo até ouvir meu avô falando para minha mãe: Ô, minha filha. E meu avô chorando. Meu avô chorando, um homem forte, um homem duro, né? Como os homens ali não podiam. Que tragédia, né? Que tragédia esse patriarcado, esse machismo. Não podiam externar emoção, mas meu avô ali não aguentou. A hora que minha avó Nena saiu da porteira, ó a porteira ali do sítiozinho, da rocinha ali deles, com essas flores gentis. Eu lá nas viagens de Vassoler chamo todas as flores que ficam ali de gerânios. Aí eu vou chamar esses gerânios que estão aí, alvos e algo róseos, alguns róseos, e o vô tá trazendo ali um carrinho repleto de feno. Olha lá, meu vô, trazendo um carrinho repleto de feno. E que emoção, gente.
Não sei se terei um dia a emoção de ver um filho, uma filha dando os primeiros passos, mas é um negócio de derreter o coração, de derreter até aço. E aí o meu avô tá vendo esses primeiros passos. Como é que um pintor que decepa a orelha, como é que um camarada que traz o amarelo da icterícia, da patologia, como é que um cara que desceu aos círculos mais infernais podia ter essa abertura celestial, angelical, de um ápice de gentileza, para realmente observar essa criança nos seus primeiros passos? É realmente uma coisa de uma sensibilidade, um artista, um ser humano na sua integralidade. E eu vejo esses traços, percebam, ampliem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, gente, que vocês têm essa dimensão de traços gentis. Vejam que a convulsão, eu estou ampliando até aqui para mim, ó, a convulsão dos traços, ela acontece, mas os traços são mais curtos. Sabe quando vocês estão afagando? Às vezes a gente vai afagar e faz afagos mais longos, né? Mas muitas vezes a gente vai com esses afagos curtinho, como que para não sentir saudade do rosto que nós estamos afagando. E aqui nós temos esses traços curtos, diferentemente desses vórtices, desses vórtex, dessa dimensão convulsa do autorretrato inicial que eu trouxe para vocês. E a bondade em Van Gogh, aqui nós temos aquele que eu chamaria de o quadro menos antitético de Van Gogh. Porque eu não consigo encontrar aqui uma dimensão de dor. Na verdade, a dor é que a desigualdade social seja tamanha, historicamente, e a desigualdade também de gênero, historicamente configurada, que essa família não possa desconstruir esses parâmetros de opressão, essa dureza do camarada saindo para trabalhar de sol a sol. Essa é a dor. Mas é uma dor que transpassa, obviamente, esse quadro, na medida em que nós temos aí essa sociedade iníqua, mas que mesmo com o patriarcado que cala historicamente a emoção masculina de maneira trágica, nós temos aí, reparem, eu não sei se vocês conseguem reparar, quem tem origem humilde como eu, aí vai saber disso. Todas as pessoas que vêm da classe trabalhadora no nosso país e que têm ancestrais do interior, como eu tenho, aliás, todos, meu pai, minha mãe e minha avó, têm a roupa para usar no dia a dia e a roupa para sair. Ai de mim se minha mãe, minha avó, meu pai me visse usando a roupa para sair. Porque não dá, você acha que a gente ganhou na Mega Sena, meu filho? Só a roupa para sair é só no dia que for para sair. A outra você usa para bater. Reparem no vestido da minha avó Nena. Olha o vestido bonito, longilíneo, de cauda que minha avó Nena tá usando. É o vestido para sair. Por que ela pôs esse vestido? Sabe por que ela pôs esse vestido? Porque a filhinha, a Marineuzinha, tá dando os primeiros passos. Minha mãe, eu não posso ficar falando isso que começa a me emocionar aqui. Minha mãe tá dando os primeiros passos. Então ela tem que mostrar para o meu avô Ricardo, que está aí, retratado nessa pintura, que ele merece, ele merece todo o carinho, e minha mãe merece isso, e minha avó merece, que é nessa vida de tanta privação, eles estão tendo uma felicidade. Agora, reparem como meu avô vem da roça e a roupa que ele está usando. E reparem, ó, que mesmo no Brasil é um calor desgramado, mas isso minha mãe sempre falava, que tinha que usar a manga comprida para não arrebentar a pele. Para não arrebentar a pele. Imagina, arrebentava a pele. Então tá aí, ó, um chapeuzinho de palha. Isso é de uma bondade. Isso é de um caráter, de uma sensibilidade, né? Para você perceber. Eu lembro do Tolstói. Há quem passe por um bosque e só veja lenha para uma fogueira. Que tragédia. Agora, quem passe por um bosque e veja uma comunhão, e veja ali soldados perfilados querendo acabar com a guerra e fazer a paz dos ciprestes, da taiga, das árvores perfiladas, que querem a comunhão e não o batalhão. Essa é a dimensão de uma sensibilidade poética. Isso é uma poesia. De todos os quadros que eu mostrei para vocês, esse é, para mim, o mais sinteticamente poético. Que nós temos uma imagem de suma reconciliação. De tal maneira que a bondade em Van Gogh é a bondade, mais uma vez, do afeto encarnado. É a bondade de um momento completamente prosaico, mas que, claro, é um momento único.
A minha mãe andou a vida inteira, mas nunca mais deu os primeiros passos, porque deu os segundos, terceiros, o primeiro foi esse aqui, ó. Ou não foi, né? Os primeiros passos da minha mãe, quem viu foi minha amada avó Nena. Agora ela está dando os primeiros passos diante do papai, que abre as mãos. Ô, oh, minha filha, que Deus. Com certeza meu avô estava falando nesse momento, que Deus te abençoe. E a hora que chegou, fez o sinal da cruz na testa da minha mãe. Católicos que eles eram, italianófilos católicos que eles eram. Os três que eram, ou que são, a depender aí da nossa vinculação com a fé que nós podemos ou não ter. Está aí, gente. Essa é a suma bondade. O autor que soube ir para os círculos mais infernais da Divina Comédia de Dante Alighieri, soube expressar com gentileza, sempre com a vivacidade das cores, modulando os seus traços como tomadas de posição do afeto, mais em turbilhão, mais prolongados, quando da angústia, mais gentis, como afagos, como pequenos afagos, nessa gentileza do quadro Os Pequenos Passos. É assim que nós temos Vincent van Gogh, intérprete dos afetos aí humanos. É isso aí, gente. Essa foi a aula sobre o grande Vincent van Gogh, mestre máximo, Fyodor Dostoiévski da pintura e Dostoiévski, o Van Gogh da literatura. Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E quero dizer para vocês o seguinte, hein? Eu vou dar uma atualização agora ao vivo. Olá, chegamos, parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Olha o que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, gente. Deixa eu aqui, vou remover Vincent van Gogh, vou parar a tela e agora eu vou compartilhar com vocês uma outra coisa. Parabéns! Parabéns! Olha aqui, gente, olha o que eu vou compartilhar com vocês. Hoje é, olha lá, 21 mil pessoas no canal. Chegamos a 21 mil pessoas. Primeira vez que a gente chega ao vivo, hein? Ao vivo. Opa, o que eu fiz aqui? Chegamos ao vivo. Somos 21 mil pessoas. E amanhã é o aniversário de 14 meses do canal. Parabéns. Parabéns. E põe o óculos. Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Estamos aqui com um canal com 21 mil pessoas. Obrigado, gente. Então, vamos dando um like no vídeo, gente, para vocês participarem. E agora eu quero falar o seguinte, que vocês deem um like e que vocês mandem as perguntas, por favor, de vocês, em caixa alta. Mandem as perguntas aí de vocês em caixa alta. Ih, gente, será que travou aqui? Ah, não travou, não. Mandem as perguntas de vocês em caixa alta para eu começar a responder as perguntas de vocês, tá? A partir de agora, eu vou responder algumas perguntas de vocês. Coloquem as perguntas. Olá, gente. A Maria Lúcia mandando parabéns. A Elis Alves. A Melinha tá mandando parabéns. A Elis Alves tá mandando parabéns. A Chayane. Olha lá, parabéns. Que legal, gente. Olha aí, ó. Olha aí, gente. A Melinha aqui. A Andréa Perim, de Porto Alegre, mandando parabéns. Olá, gente. Vamos mandando. Vamos falando de que cidade vocês vêm, gente, para eu dar uma moral para a cidade de vocês. Olá, gente. O Sid Clay. Que felicidade encontrar o professor do nível de Ricardo no YouTube. Me chamou de Ricardo, ganhou ponto. Sid Clay, tenho certeza que você é corintiano. Valeu, Sid Clay, que é corintiano, hein? Acho que é corintiano, hein? O Pedro aqui, parabéns, Ricardo. Valeu, valeu, Ricardo. Valeu, obrigado, meu amigo, obrigado. E vamos lá. Vamos trazendo aí as perguntas de vocês. Vamos trazendo as perguntas. E eu vou aí dar um recado. Enquanto isso, gente, deixa eu trazer de novo para vocês um recado aqui para vocês, porque amanhã, agora o Van Gogh foi, o nosso querido Van Gogh. Não, na verdade, só para falar para vocês aqui, na verdade, que já foi para lá, que é o seguinte: amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar na live do Eduardo Moreira, vou falar sobre os 200 anos de nascimento de Dostoiévski, tá bom? Olha lá, o Relatos de Motocicleta. Só lamento não ter vindo antes. Ô, Relatos, está tudo aqui no canal, meu amigo. Todas as atividades aqui do meu canal do YouTube, elas estão
armazenadas. Então, se você não assistiu se você está chegando agora ao canal, com 20, se você acabou de fazer parte das 21 mil pessoas do meu canal, não tem problema, você tem toda uma vida. Maratonem no canal, gente. Vocês têm que maratonar, gente, porque o canal está crescendo, está aí profissionalizado. Então, maratonem, gente. Olha lá, a Amelinha de Aparecida, em São Paulo. A Maria de Fátima está dizendo que gostou muito da aula, muito obrigado. Obrigado, né? Agora deu uma de Cebolinha. Já tô com o cabelo do Cebolinha aqui, gente. Olha lá, gente. Aí tem mais, ó. O farol farol falar fazer filosofia, alegria, seu canal é necessário para o país, todos nós, obrigado meu amigo. A Tânia, Jequitibá nas Minas Gerais, gente, vamos lá, vamos mandando. A Joelma falando, hoje é mesmo aniversário de Flávio? Não, meu aniversário é em novembro, daqui a um mês e 11 dias, no dia 11 de novembro de 2021. Aliás, tenho companhia ilustre no meu aniversário, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Vamos lá, gente, mandando as perguntas, mandando as perguntas. Deixa eu ver aqui lá de cima. Vão mandando as perguntas de vocês aí que eu vou respondendo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se vocês têm perguntas. Estou indo lá para cima para ver aí as perguntas que você tem. O Edson está perguntando o seguinte: Flávio, como explicar um suicídio aos 37 anos com tamanha genialidade? Olha, Edson, você sabe que tem teses aí tensionando a questão do suicídio, como se o Van Gogh tivesse sofrido um atentado. De qualquer maneira, para um artista com esse calibre, com essa magnitude, o Van Gogh precisava do espectador e da espectadora do amanhã. Ele revolucionou os parâmetros da arte de sua época, e nesse sentido, ele tem que reconfigurar as apercepções da recepção. Então, é muito dura essa dimensão da reconciliação. Fora isso, problemas financeiros, essa dependência em relação ao irmão, as suas tensões, né? Vamos lá, gente, deixa eu ver aqui o pessoal fazendo perguntas. Vamos fazer perguntas, gente, relacionadas ao tema da aula, vamos lá. Olha lá, Hilda, falando assim, ó. Lá em casa usávamos a roupa para sair no domingo para ir à missa. Exatamente, Hilda, é isso mesmo, né? E deixa eu ver aqui, a nossa querida Karina, batendo palmas, muito obrigado. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês vão fazer. Aí a Márcia falando, deu sentido a uma vida sofrida através da arte. Obrigada pela aula. Que isso, querida. Eu que agradeço a audiência de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. O pessoal falando, deixa eu ver. Vou pegar as perguntas aqui, gente. Deixa eu ver aqui. E o Douglas falando assim, Ricardo, não posso deixar de admirar a mesma sensibilidade que teve Van Gogh, você teve para descrever essas pinturas. Olha, rapaz, isso é um elogio que eu vou tomar para o resto da vida, porque me colocar perto de Vincent van Gogh é um dos elogios maiores que eu poderia receber. Muito obrigado, meu amigo, que bom, missão cumprida, muito obrigado. Vamos lá. E aí o Henrique perguntando assim, Henrique, você acha que Van Gogh era borderline, por isso tamanha intensidade expressa na arte dele? Henrique, meu amigo, com todo respeito à sua pergunta, né? Eu tive um pai, meu pai biológico era psiquiatra. Eu não sei, né, se todos os psiquiatras, todas as psiquiatras são assim, mas o meu pai, ele tinha uma visão muito diagnóstica da realidade, né? E muitas vezes, conversando com meu pai, a visão diagnóstica é uma visão engolfante da realidade, né? E a minha visão é a visão antidiagnóstica, a visão que abre as possibilidades, os possíveis, e que entende que uma boa produtora de patologias é esse tipo de sociedade aqui atual, né? Com as suas demandas coisificadas, flagelantes. O que eu diria é o seguinte: o Van Gogh era uma síntese dos afetos. E alguém com esse grau de transbordamento de sensibilidade pôde alcançar céu e inferno na sua obra, como eu tentei mostrar aqui para vocês. A maior parte de nós chega a isso, mas chega a isso não pela a percepção artística, ou filosófica, ou literária, ou musical, mas por eventos profundos da nossa vida. Quem já passou uma noite de grande amor e quem já terminou um namoro em que acreditou profundamente sabe do que eu estou falando. Quem viu um sonho se desfazer, e já dizia o mestre Oscar Wilde, mais difícil do que abrir mão de um sonho
Mais difícil do que realizar, oh meu Deus, mais difícil do que realizar um sonho é dele abrir mão. Quem chegou a esses píncaros sabe como é dolorido. Então eu diria que o limítrofe, o borderline, digamos, o limítrofe, ele é uma condição para a grande arte. Aliás, os artistas que me tocam e o artista que eu tento ser, aquele que reflete sobre a realidade que eu tento apreender o movimento do mundo e os seus afetos. E Van Gogh e Dostoiévski ensinam isso para todas e todos nós. Vamos lá, gente. Obrigado aí, vamos lá, vamos fazendo as perguntas de vocês, vamos ver aí o que vocês têm mais. Deixa eu ver aqui. O Pedro perguntando, Ricardo, o sofrimento faz bem para a arte? É uma pergunta importante do Pedro. Pedro, você sabe que eu escrevo menos nos momentos de suma felicidade? O que não significa que eu não escreva feliz. Mas me parece que muito da irreconciliação, isso é uma questão que o Mallarmé chegou a dizer isso, Pedro, que o sofrimento estaria justificado por sua expressão artística. Claro que ele não foi para a guerra, né? Se tomasse chumbo no lombo, ia ver como é gostoso o sofrimento, é claro. Mas, de qualquer maneira, a sua pergunta é muito importante, retomando a questão do Mallarmé, porque, de fato, a arte se municiou muito do sofrimento, mas não só, né? Vocês viram aí os primeiros passos no Van Gogh? Isso aí é a suma beleza, e uma beleza plástica. Então, minha mãe que se emocionava com o Crepúsculo, tanto quanto uma boa ação, ela conseguia chorar pelo belo e pelo bom, municiou a poesia disso. E realmente, como assistam a uma aula que eu dei sobre Martin Heidegger, sobre a dimensão ali do acontecimento em Heidegger, e ali eu falo sobre essa questão de que para ele, para Heidegger, na dimensão do acontecimento, um evento bonito, um evento lindo, bom, ele é irredutível a uma narrativa exterior que se possa fazer sobre ele com denotação. Daí a poesia, subvertendo a denotação, a objetividade, o pragmatismo da palavra que aponta para fora, óculos, vê aqui a tentativa de, com os óculos, aprender, aprisionar, para libertar a realidade que não se vê com os olhos, mas que se apreende com todo da alma. E o acontecimento seria algo intangível para a linguagem, para a narração. A poesia, subvertendo o pragmatismo da linguagem, conseguiria, com a dimensão do afeto, da busca do sentimento, tangenciar isso. Então é interessante pensar sobre isso. Obrigado, amigo. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui comentários. Deixa eu ver. Van Gogh. O Farol. Como você interpreta a presença constante dos sapatos na obra de Van Gogh? Alguém que está tentando caminhar, Farol, e a sociedade não deixa, e o mundo não deixa. O Van Gogh, ele pode ser interpretado por um lindo aforismo de Clarice Lispector em seu A Paixão segundo GH. Isso que eu desejo, o que eu sou, isso que eu sou ainda não tiver nome para esse mundo que é menor do que eu. Van Gogh era maior que sua época. Os sapatos mostravam, talvez, interpretando aqui poética e simbolicamente, uma caminhada que ele queria fazer e a sociedade não deixava. Porque ele nasceu, talvez, para o futuro. E aí estamos. Agora, imaginar o Van Gogh, uma sociedade tão anti-intelectual, anti-estética, como essa, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu. A Nilce perguntando, a forma é conteúdo cristalizado? Assim pensava, querida Nilce, Theodor Adorno, na sua teoria estética, que foi tão importante para a minha pesquisa de doutorado sobre Dostoiévski. E assim falei eu aqui. E assim falo eu. Eu sempre falo do Terêncio. E assim falei eu. A forma é conteúdo cristalizado e também emancipado, como a borboleta que sai da crisálida, quando o Van Gogh libera os afetos com a sua forma. Gente, quero agradecer a todas e a todos vocês que ficaram aqui comigo nessa aula sobre Vincent van Gogh, uma aula que eu mais gostei de dar nesse meu canal do YouTube, uma aula que eu dei com coração, com todas as outras, mas que um tema muito especial. Espero que vocês tenham gostado da aula, que ela tenha tocado vocês e que vocês possam ver Van Gogh de formas outras a partir dessa aula. Aí a missão estará cumprida, com certeza.
Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez e faz parte da comunidade de 21.000 pessoas que já estão aqui no meu canal, se você já está aqui, dê um like no vídeo, se inscreva, pode se tornar membro humanista do canal, clicando no retângulozinho com cifrão, que está aqui embaixo do chat, e você pode ajudar o canal. Sábado eu farei a resenha sobre a quinta parte do Decálogo de Krzysztof Kieslowski, uma quinta parte linda sobre o amor, vocês vão ver que é muito bonito. No domingo, levarei vocês ao coração mais medieval de Portugal, em que eu já estive. A belíssima vila de Óbidos. Começaremos a caminhar pelas muralhas de Óbidos e vocês vão ver que nós chegaremos a paisagens, não no vídeo desse domingo, mas daqui a 2 domingos, a paisagens de Paul Cézanne e de Vincent van Gogh por Óbidos. Tudo bem, gente? Grande abraço a vocês. Tudo de bom, gente. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem a live no canal do Eduardo Moreira comigo e com o querido Leonardo Atushi da TV 247. Tchau, gente. Grande abraço, pessoal. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tudo de bom, pessoal. Valeu, valeu, valeu.